Olá pessoal, nós vamos continuar com as nossas respostas sobre a terceira pessoa da Triunidade, o Espírito Santo, e nós tínhamos perguntado a respeito do dom de línguas. Eu respondi sobre a visão bíblica sobre o dom de línguas. Prioritariamente é a língua estrangeira, certo? E também, de acordo com as orientações do apóstolo Paulo, existe a possibilidade de ter a língua dos anjos, certo? E Paulo, principalmente ali em Coríntios, na igreja de Corinto, ele dá uma explicação muito forte para os irmãos daquela igreja, que na verdade diziam que falavam línguas estranhas ou língua dos anjos, mas na verdade o comportamento daquela igreja nada tinha a ver com pessoas espirituais. Muito pelo contrário, eram pessoas extremamente carnais. O apóstolo Paulo até o chamou de meninos, como se fossem até crianças insensatas que não desenvolviam espiritualmente, certo? E viviam na carnalidade. E Paulo então orienta a igreja da forma correta, como deve ser o procedimento de uma igreja verdadeira de Jesus, certo? E se porventura, assim como ele mesmo afirma que falava muito mais línguas do que todos eles, ele gostaria de falar apenas 5 palavras inteligíveis do que falar 1000 palavras que ninguém entendesse nada e não fosse para a edificação da igreja do Senhor Jesus. Uma outra pergunta sobre o dom de línguas, ou a glossolalia: como explicar o ensino deste dom na atualidade? Como eu disse para vocês, infelizmente nos dias atuais nós percebemos, porque eu já presenciei, se eu não tivesse presenciado eu não poderia falar, mas eu já presenciei em alguns lugares as pessoas sendo ensinadas a falar a língua estranha, certo? E tem chavões, tem palavras-chave que são repetidas. Inclusive, se uma pessoa começar a falar glória, 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 de uma forma muito direta, constante, rapidamente, em pouco tempo, esta pessoa vai estar começando a pronunciar palavras que ela mesmo nem entende, certo? Seria uma forma deles ensinarem a como falar esse dom de línguas. Por outro lado, eu creio, porque a Bíblia diz, que o apóstolo Paulo instrui sobre isso, sim, é possível que você receba este dom de falar a língua dos anjos. É uma comunicação espiritual, é para a sua edificação espiritual, eu já expliquei isso. Nos dias atuais, realmente, eu não tenho percebido sinceridade. Não tenho percebido sinceridade. E também não posso julgar, mas é um pensamento meu em relação a isso, certo? Nós não precisamos enfatizar esse aspecto. Eu sei que existem algumas igrejas pentecostais em que, se o seu líder não falar a língua estranha, ele não pode, ou a pessoa que quiser ser pastor de determinada igreja, se ele não falar a língua estranha, ele não pode ser colocado ali como pastor, ele não pode desenvolver o dom dele, certo? É um problema, porque se o dom vem de Deus, se o dom é dado pelo Espírito Santo, ele pode dar a quem ele quiser, perfeito? Então as pessoas não são obrigadas a ter aquele dom para poder exercitar um ministério na igreja, certo?
Por isso que nós não enfatizamos esse dom. Esse dom não é prioritário. Esse dom não é não devemos priorizá-lo, certo? É um dom secundário. O que o apóstolo Paulo ensinou é que nós devemos priorizar o dom da proclamação da palavra de Deus. Mas tem igrejas que desenvolvem, querem que o povo aprenda e acabam ensinando também, e eles vinculam isso com o batismo do Espírito Santo. Aí já é uma outra questão. A pergunta seguinte é: como você entende o encher do Espírito Santo, ou a plenitude do Espírito Santo? Aí há uma grande diferença entre o pensamento tradicional e o pensamento pentecostal. Segundo a visão pentecostal, a pessoa ela é convertida, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, certo? É batizada no batismo das águas, com águas, e ela se torna um crente em Cristo Jesus. Só que ela não foi batizada com o Espírito Santo, segundo a visão pentecostal. E ela precisa orar, pedir a Deus para que ela seja batizada. E o sinal de que ela foi batizada com o Espírito Santo é o falar a língua estranha, certo? Na visão tradicional, visão batista e de outras denominações tradicionais, nós seguimos a orientação da palavra. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o selo, certo? O selo. Você foi selado com o Espírito Santo. Veja só o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1. É também nele que vós estáis. Nele quem? No Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Certo? Nele Jesus, eu disse o Espírito Santo não. Nele Jesus, aqui Efésios capítulo 1, eu li o versículo 13. Diz o texto que quando você e eu aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tendo nele crido, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, certo? Logo, e aí o texto completa, o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória, certo? O Espírito Santo é a garantia, a palavra penhor é a garantia, certo? Da minha redenção e da sua redenção como propriedade de Deus para o louvor e glória do Senhor. Logo, no dia em que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você foi selado, certo? Você recebeu a garantia de que é filho de Deus e tem direito à vida eterna, certo? Então, no nosso pensamento, segundo a direção da palavra de Deus, quando você aceitou a Jesus, eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, fui selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Eu fui batizado com o Espírito Santo, certo?
E o apóstolo Paulo, vou pegar aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Certo? Um pouco antes, o apóstolo Paulo fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Versículo 9 de Romanos 8. Se você não tiver o Espírito de Cristo, você não é convertido. Você não pertence a Cristo. Você não pertence a Deus. Certo? Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Logo, aqui nós vemos o quê? Mais uma confirmação. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, você não é dele. Você não pertence a Deus, você não pertence a Jesus, certo? Então, nós fomos batizados com o Espírito Santo no dia da nossa conversão. Isso é bíblico, a Bíblia fala assim, certo? Agora, na nossa visão, segundo a Bíblia, nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo haja em nossa vida e vá trabalhando. Nós chamamos isso de plenitude com o Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo, mais uma vez, ele vai falar para os irmãos lá de Éfeso. Olha aqui, no capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja só o que ele diz aí. Você precisa encher-se, dar espaço para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. E qual é a ação daquele que está cheio do Espírito Santo? Qual é o procedimento daquele que é cheio do Espírito Santo? Olha só. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, certo? Sujeitando uns aos outros, tudo em nome do Senhor Jesus, certo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai ter sempre coisa boa para oferecer. E Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, não se encha com coisa ruim, com aquilo que não presta, com aquilo que vai trazer devassidão, aquilo que vai destruir a sua vida, mas preencha o teu ser com o Espírito Santo dia a dia, ou seja, dê espaço ao Espírito Santo para que ele se manifeste de forma maravilhosa na sua vida. No versículo 30 do capítulo 4, Paulo fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Certo? Não entristecer o Espírito Santo. No
nesse projeto de Deus, nós permitirmos o Espírito Santo agir, se manifestar em nós, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo fala como é que se entristece o Espírito Santo. Se entristece da seguinte forma: tendo ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, certo? Praticando esses atos terríveis, você está entristecendo o Espírito Santo. E infelizmente, o que mais acontece em muitos lugares, muitas igrejas, pessoas iracundas, pessoas maliciosas, pessoas amarguradas, pessoas cheias de cólera, pessoas que só praticam a gritaria até dentro da igreja de Jesus Cristo, certo? Coisas que você não consegue entender nada, aquela gritaria sem fim. Aí, antes disso ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, certo? Aquele que furtava, não furte mais. Pessoas que são seguidoras do caminho, querem ser cheias do Espírito Santo, não querem entristecer o Espírito Santo, tem que agir com honestidade. E infelizmente nós vemos nos dias atuais quantas coisas terríveis acontecendo no seio da igreja. Líderes de igrejas na mídia sendo acusados, políticos chamados evangélicos sendo presos. Já pensou que coisa triste? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão. A pessoa fala que é cheia do Espírito Santo, que foi batizada com o Espírito Santo, e só sai palavrão da sua boca, xingamento, blasfêmia. Mas deve sair da boca daquele que é cheio do Espírito Santo o que for bom para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie os que ouvem. Percebe? A grande diferença entre ser cheio do Espírito Santo, aquele que é vazio do Espírito Santo, não adianta dizer que foi batizado com o Espírito Santo e está agindo nesses procedimentos terríveis. É muito sério, é muito sério. Ser batizado com o Espírito Santo é ter a plenitude do Espírito Santo, é deixar o Espírito Santo preencher a sua vida. É como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, renovar a mente, não se conformar, não tomar a forma do mundo, mas nos transformarmos através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento. É colocar dentro da nossa mente palavras que edificam, palavras transformadoras. É dar espaço para que o Espírito Santo possa se manifestar de forma maravilhosa. É quando abrir a boca, sair palavras de bênção, palavras transformadoras, palavras que edificam, certo? Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ter a plenitude com o Espírito Santo. Por isso nós cremos, respondendo à pergunta, o batismo com o Espírito Santo se deu no dia da tua conversão. A plenitude com o Espírito Santo vai se dando ao longo da tua vida. É o que nós chamamos também de processo de santificação. É algo que vai acontecendo na nossa vida. Agora você vai demonstrar se está cheio do Espírito Santo, se está pleno com o Espírito Santo, através das tuas atitudes, através daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você pensa também, porque Deus sonda os corações. Vamos lá. Jesus era Deus, mas orou a Deus. Como conciliar as duas coisas? Essa questão da plenitude. Ora, Jesus, sempre de eternidade a eternidade, Deus, uma das pessoas da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, certo? Um com o Pai e com o Espírito Santo. Perfeito? Mas, do ponto de vista humano, como 100% homem,
o Jesus homem, o Jesus homem. E ele diz: eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Como Filho do Homem, Jesus orava ao Pai, sendo um exemplo para todos os seres humanos. Ele gostava de subir até o Monte das Oliveiras, Monte Getsemane, que é uma extensão, certo? O Getsemane é uma extensão do Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras, Jesus gostava de orar, de conversar com o Pai Celestial. E toda vez que ele ia para orar, ele era cheio com o Espírito Santo. Ou seja, ele fortalecia o seu espírito, recebia mais vigor espiritual para poder continuar a sua jornada, e ao descer a montanha, Jesus cumpria a sua missão, certo? Como homem, Jesus orava ao Pai Celestial e era cheio do Espírito Santo. É interessante. Então nós temos que pensar isso. Como verdadeiramente homem, 100% homem, o Filho do Homem, ele dava o exemplo para os seus discípulos. Tanto é que ele levava os discípulos para orarem junto com ele, para os discípulos perceberem como era o relacionamento do Pai com o Filho. E ele, como homem, ser humano, precisava de vigor espiritual, assim como nós também. Percebe quando nós ganhamos o nosso tempo, não gastamos, nós ganhamos o nosso tempo em oração, buscando a direção do Senhor, pedindo as orientações de Deus para a nossa vida, para o ministério. Percebe quando nós estamos nessa união com o Pai Celestial, as coisas melhoram, as portas se abrem, você tem mais vigor para trabalhar para a obra do Senhor, você enfrenta os desafios que vêm pela frente. Quando as lutas vêm, você está firme. Por quê? Porque você está cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, através de oração. Então Jesus foi o nosso exemplo. Ele deu exemplo para nós a respeito disso. A outra pergunta: quais os dons necessários para a igreja e para o ministério? Como eu disse, eu creio que também nos tempos, conforme as necessidades do tempo, do nosso caso, século 21, o mundo mudou muitas coisas. As técnicas para evangelização, para a multiplicação da palavra de Deus, hoje devem ser outras. Os dons prioritários permanecem. O dom de evangelização permanece. As técnicas para a evangelização mudam, mas o dom de evangelização permanece. O dom da pregação permanece, a proclamação da palavra de Deus. O dom da fé permanece, certo? O dom de sabedoria, mais do que nunca, precisamos do dom da sabedoria. O dom de discernimento de espírito hoje é atualíssimo. Discernimento de espírito. Quantos falsos profetas se levantam, e muitas vezes até dizendo-se em nome de Jesus. Então precisamos ter dom de discernimento de espírito, para entender aqueles que não estão corretos, falando a verdade. Dom de sabedoria, dom de entendimento. Milagres? Sim. Quando necessário, o Senhor faz milagres. Cura. Creio piamente que nos dias atuais o Senhor manifesta, dando
curando, segundo a vontade dele, dom de cura. Mas tudo de acordo com as necessidades da igreja para os tempos atuais. Então esses principais dons, dom da pregação, dom da evangelização, dom da sabedoria, discernimento de espírito, dom de cura, esses são os dons e o outro, qualquer outro que o Senhor achar necessário para a igreja dos tempos atuais. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, e depois nós vamos entrar um pouco em antropologia.